Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Cálculo Diferencial e Integral 2. Eu sou a professora Aline Rosseto, sou licenciada em Matemática, então para quem já me conhece e para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Aline e estarei com você ao longo dessa disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 2. Bom, vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos nas aulas anteriores, para darmos início e conhecermos os conceitos da aula de hoje, que na verdade são situações, problemas, são exercícios que nós vamos retomar o que nós já vimos nas aulas anteriores. Nós falamos de integral definida e integral indefinida. Nós vimos que com a integral indefinida, nós não temos os limites de integração. Então, eu não tenho nem o limite inferior, nem o limite superior. Diferente de quando nós temos uma integral definida. E nós vamos retomar isso hoje, vamos falar de algumas propriedades, né? Então, relembrar algumas propriedades, porque vai ser muito importante. Por quê? Porque você precisa dessas propriedades para calcular uma integral, para analisar uma situação problema. Vamos ver como calcular área entre curvas, então, de que forma que eu calculo a área entre duas funções, entre duas curvas. Então, a aula de hoje, retomaremos essas propriedades e vamos ver também a importância dessa integral para darmos continuidade às outras aplicações e os outros conceitos que nós temos na aula, na disciplina, na verdade. Bom, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, algum exemplo para contribuir com as nossas discussões, com os pontos da aula, eu agradeço muito. Por quê? Porque eu acredito que não só eu aqui falando, e você trazendo contribuições, se tiver alguma dúvida, eu retomo, não tem problema algum. Então, eu acredito que a aula fique mais rica, você consiga trazendo essas contribuições, ela vai ficar mais dinâmica, ok? Então, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, vamos lá que eu estou, na verdade, à disposição. Bom, hoje nós vamos, a terceira sessão da primeira unidade é o cálculo de área sobre e entre curvas. Nós iniciamos a aula passada comentando um pouco dessa área, e hoje nós vamos retomar o que é essa área entre curvas e o que são, e vermos algumas aplicações da integral. Aqui tem um resumo da aula que depois você pode acessar, e eu inicio com esse questionamento. Como calcular a área de diferentes regiões? Olha quantas regiões nós temos aqui. Nessa primeira, nós temos uma região que traz uma função trigonométrica, cosseno e seno. Veremos isso também ao longo das nossas aulas. Uma outra região aqui, ó, como que é calculado a área dessa região em azul? E dessa outra região? Então, nós conseguimos, por meio desse conceito, né, de integral, por meio do desenvolvimento da integral, que surgiu ali nessa ideia desse conceito da integral com a soma de Riemann, né? Então, antigamente, eles faziam essa soma de que forma? Eles faziam essa soma pela aproximação da área de retângulos. E aí, com a ideia de limite, com o desenvolvimento do cálculo, eles perceberam que, se eles calculam a integral daquelas funções que estão relacionadas com a delimitação da área que você quer, com o limite inferior e limite superior, a gente consegue determinar a área dessa região. E nós vamos ver isso ao longo da nossa aula. Eu inicio com uma situação problema para retomarmos alguns pontos e também entendermos alguns outros. Então, ela diz o seguinte: uma empresa de eletrodomésticos passou por mudanças na produção de um determinado produto. Após essa mudança, a variação dos lucros é dada pela função L' de t, que é igual a 0,3t mais 3. E com t
variando, né, no intervalo de 0 a 10, e o T é o tempo em anos, e L' de T em unidade, milhões de reais por ano. Sabe-se com essa mudança Sabe-se que com essa mudança gerou-se imediatamente um lucro de 3 milhões para a empresa. Qual será o lucro da empresa nos próximos 10 anos? Então, o que a gente tem? Nós temos uma função do lucro e veja que é L' de T. Lembra o que é esse L'? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer com essa situação, com esse problema, é analisar e retirar ou coletar as informações. O que o enunciado, o que ele está nos trazendo? Então, primeiro, temos a função que representa a taxa de variação do lucro da empresa, o valor inicial e o valor que queremos encontrar para 10 anos. Então, quem que é a derivada, né? Observe que já trouxe L' de T. É igual a 0,3T mais 3. O valor inicial, então, quando o tempo é 0, é de 3 milhões, e o objetivo é que a gente encontre esse lucro, né, que está perguntando qual o lucro da empresa nos próximos 10 anos. Veja que foi dada a variação dos lucros, que é L' de T. Para nós encontrarmos a função lucro, que é o L, a gente precisa trabalhar um pouquinho com essas informações. Então, vamos lá. O segundo passo é nós encontrarmos a antiderivada, ou primitiva, ou a integral dessa função. Então, vamos lá. Como conhecemos a derivada dessa função, que é a função variação dos lucros, nós queremos a função lucro. De que forma? Nós vamos integrar a função que foi dada, que é essa função L' de T. Integrando L' de T, nós temos 0,3T mais 3. Então, é essa função aqui que nós vamos integrar. De que forma? Lembre-se lá daquela propriedade de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, essa, né? Professor, você tem que colocar a anterior. Se eu tenho x elevado a n, dx, como que vai ficar? X elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais c. Então, vamos lá. Quem que é, aqui no caso, nós estamos trabalhando com t. Então, vai ficar 0,3. O t, quem que é o expoente do t? 1. 1 mais 1, 2, dividido por 2. Foi isso que aconteceu. Mas, lembra lá da integral de uma constante? É a constante vezes a variável, que no caso aqui é dt, mais 3t mais c. Encontramos a antiderivada, ok? Mas veja, quem que ainda a gente precisa encontrar? Quem que é essa constante? Lembra quando eu comentei que quando nós temos uma família de funções, nós sempre colocamos essa constante. Diferente de quando nós temos uma integral definida, em que eu não preciso colocar esse mais c. Por quê? Porque ela está definida no intervalo e o valor dela, eu vou ter um número que pode corresponder a uma área. Aqui não, nós temos uma família de funções, então nós temos que colocar o mais c. E o próximo passo é encontrar quem? O valor dessa constante. Foi dito no enunciado que o lucro inicial é de quanto? De 3. Então, nós vamos substituir o zero na função para obter quem? O valor de C, a constante C. Então, L0 é igual. Por que L0? Esse é o valor do L, ó. L de T, 0,3T ao quadrado sobre 2 mais 3T mais C. Vamos lá.
No lugar do t, eu substituí por 0. Então, ficou 0,3. Quem que é o t? O 0 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 0, mais c igual a 3. Veja que, ó, aqui zera, aqui também zera. Temos, então, quem que restou? C igual a 3. Então, o valor de C é igual a 3 milhões. Então, agora nós já temos a nossa função completa, né? A função lucro. E tendo a função lucro, a gente já pode substituir no lugar do t por 10. Então, fazendo isso, nós vamos ter 0,3 elevado a 10 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 10 mais 3. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 0,3, 30. 30 dividido por 2, 15, mais 30, mais 3. Então, daqui a 10 anos, qual que vai ser o lucro dessa empresa? 48 milhões. Veja, então, o que nós fizemos. Vou recapitular. Nós tínhamos uma função que foi dada no enunciado, que era uma função que ela trazia informações da variação dos lucros. Tanto, lembra lá de derivada de cálculo 1, o L' é a derivada, né? Então, a derivada é aquela taxa de variação. A variação dos lucros. Como que eu consigo encontrar o lucro? Integrando a minha função que trouxe a variação. Integrei e a gente fez as substituições. Aí você pode me perguntar, professora, por que você já não substituiu o L10 lá no início? Poderíamos ter substituído, mas nós não tínhamos quem era o valor do C, quem era o valor da constante. Então, nós utilizamos uma informação inicial dada no enunciado que o lucro inicial, mudando aqueles pontos da empresa, ele foi de quanto? De 3. Feito isso, a gente fez as substituições e conseguimos determinar qual é o lucro daqui a 10 anos, ok? O próximo ponto que nós vamos ver são algumas propriedades. Por que eu quis relembrar? Porque é o seguinte, quando a gente viu na primeira aula integral indefinida e alguns aspectos da indefinida, nós vimos algumas propriedades, que são essas propriedades da integral, algumas são propriedades imediatas, outras que são propriedades que a gente tem que analisar qual é a função que você tem. Se você estiver trabalhando com uma função, né, com uma integral definida ou indefinida, nós vamos precisar dessas propriedades. Como a aula de hoje nós vamos falar da área entre regiões, e nós começamos a ver isso na aula passada, nós vamos relembrar essas propriedades porque nós também vamos utilizar na determinação dessas áreas entre essas regiões, e nós também vamos fazer alguns problemas, algumas atividades relacionadas a essas propriedades e também ao cálculo dessa área, ok? Então, vamos ver as primeiras propriedades. Como é relembrando, lembre-se que você já viu em um determinado momento da nossa aula essas propriedades. Essa é a propriedade da integral definida. Por quê? Os limites inferior e superior, eles estão definidos. De B a A, então, é a integral de B a A da f de x dx. É igual a menos, veja, se você trocar os limites de integração, o que vai acontecer? A integral ela vai ter o sinal oposto, né? Então, se você tivesse aqui igual a menos 10, aqui, se você trocar os limites de integração, seria igual a 10. Se aqui fosse igual a 10, aqui seria igual a menos 10. Quando nós estamos calculando a integral de uma função e os limites inferior e superior são iguais, ela é igual a 0, nem precisa calcular. Se você quiser calcular, ok,
mas nesse caso não precisa calcular, independente do tipo de função que você tem. Você poderia ter uma função ali cabulosa. Se o limite superior e o limite inferior forem iguais, não precisa calcular, o valor vai ser zero. Quando você tem a integral, né, definida de uma constante vezes essa variável, você pode só substituir o C, o B, C que multiplica B menos A. Aqui, se você tem uma constante, né, para ser integrada, como ela é constante, você pode colocá-la multiplicando a integral dessa função. E se você tem uma soma ou subtração de funções, quem que vai ser? Vai ser a soma, né? Você pode separar a primeira função, que era quem? F, mais ou menos a segunda função, que era G. Essas são algumas propriedades em relação à integral definida. E da integral indefinida? Veja que essa aqui é análoga a uma das propriedades da integral definida. O que que muda? O limite de integração. Até esse, né, foi um dos questionamentos da aula anterior. O que que diferenciava a integral definida da integral indefinida? Ok? Então, é importante nós conhecermos e termos essa consciência. O K, ó, a integral de K dx, quem que é? K vezes x mais c. Nós acabamos de utilizar essa propriedade quando estávamos ali trabalhando naquela situação problema, em que tínhamos a função era 0,3t mais 3. 3 não é uma constante, né? O K aqui está como constante. Quem que é integral? É a constante vezes a variável, ó, kx. Por isso que ficou 3, lá no caso 3t, porque nós estávamos trabalhando com a variável t e não a x. Essa que a gente utiliza muito, né? Acaba sendo uma das mais utilizadas. Essa função 1 sobre x dx, que é igual a ln de x mais c. A próxima, a integral de seno de x dx, que é igual a menos cosseno de x mais c. A integral do cosseno, que é seno de x mais c. Observe que a integral de seno é menos o cosseno. E a integral do cosseno é seno e não menos seno. Temos que prestar bastante atenção nesses sinais, porque quando você fizer a integral, o sinal vai acompanhar, ok? E se você tiver uma soma ou uma subtração, isso também deve ser levado. A sobre x dx é igual a elevado a x dividido pelo ln de a mais c, né? E a integral de elevado a x, que eu falo que é a melhor, a mais legal de todas as funções. E essas, então, são as propriedades que nós temos em relação às integrais. Professora, como que eu vou lembrar de todas elas? Vai depender. Se você é uma pessoa que gosta de fazer exercícios, e eu sempre oriento que você retome as aulas, retome os exercícios que você tem no seu livro e refaça. Então, por exemplo, foi proposto um exercício, mas está resolvido, deixe aquela resolução de lado, leia, retome o conceito a que aquele exercício ele está se referindo, analise, tente você resolver para depois ir ver aquela resolução. Se você não conseguiu, se em algum momento você deu uma travadinha, aí você vai ver a resolução pronta. Mas tenta fazer sozinho antes. Mas primeiro dá uma olhada nas aulas, dá uma estudada naquele conceito. Então, por exemplo, é uma situação problema relacionada com uma integral indefinida. Ah, como que eu faço essa integral? Aí você retoma aquelas propriedades. Ah, eu acho que é desse jeito. Faz
e tenta ver, e depois você vai ver o que já tem resolvido e compara. Se tiver ok, beleza, vai fazer outras situações. Agora, se não tiver ok, onde será que eu errei? Olha aqui, ó, será que era nessa propriedade? Eu não posso trabalhar desse jeito com essa função? Então, você está estudando e você também já está revendo essas propriedades, ok? Algumas delas eu até sei, assim, acaba saindo direto que a gente fala, mas tem outras que eu também preciso relembrar. Então, é importante, no fazer exercícios, no retomar pontos que já foram vistos, que a gente acaba se familiarizando com essas integrais, com essas propriedades, ok? Nós vamos fazer agora uma atividade em que nós vamos analisar esse quadro e associar a integral ao seu respectivo resultado. Veja, o que que nós temos aqui? Nós temos 4 integrais. Umas têm limites, ó, de integração, outras não têm limites de integração, e a gente precisa calcular cada uma dessas integrais, ok? Veja, aqui a gente já tem uma ideia. Por exemplo, esse resultado é zero. Para eu ter um valor para a integral, só posso estar analisando quem tem limites de integração. Por quê? Essa é uma integral definida. Tendo uma integral definida, ela está relacionada a um valor. Pode ser tanto esse, quanto esse outro valor. E o mesmo acontece para essa quarta. Mas, professor, você já está falando. Bom, a gente já está fazendo uma análise dessa atividade. É importante saber que, se eu estou falando de limite de integração, ela vai dar um valor. Se eu estou falando de uma integral indefinida, eu vou ter uma família de funções, certo? Então, vamos lá para a primeira. A integral de 1 sobre x² dx. Vamos lá. Nessa função, o que que a gente tem? 1 sobre x² dx. 1 sobre x, eu posso, né? Vamos lembrar de algumas regrinhas matemáticas. 1 sobre x, eu posso reescrever como x elevado a menos 1. Né? Então, esse expoente negativo, ele me diz que eu tinha esse valor do x no denominador. E para nós integrarmos essa função, é bem importante conhecermos essa propriedade, porque ela vai nos facilitar. Então, eu posso reescrevê-la, né? De que forma? De x elevado a menos 2 dx. Feito isso, né? Aplicando uma dessas propriedades das propriedades matemáticas, a gente pode fazer o quê? Fazer o cálculo e aplicar aquela propriedade que nós retomamos hoje lá no início da aula, lembra? De x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, que é essa propriedade aqui que foi aplicada nesse, ó. Não era x elevado a menos 2? Então, vai ficar, esse é o valor do n, menos 2. Menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Quem que é menos 2 mais 1? Menos 1. Também dividido por menos 1. Então, nós vamos ter x elevado a menos 1 dividido por menos 1. Observe que o sinal negativo, ele ficou. Mas, professora, por que ficou 1 sobre x? Veja, ó, eu retomei aquela ideia inicial. X elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então, veja que eu consigo tanto a ida quanto a volta, ok? E se fosse 1 sobre x ao cubo? Ia ser x elevado a menos 3.
O que que acontece? Quando eu tenho uma fração e eu quero escrever apenas como numerador, sem ter a fração, apenas como um número, eu coloco aqui o menos, no caso, se for 1 sobre x ao cubo, fica x elevado a menos 3, ok? E aqui eu retomei a função inicial, mais c. Então, a integral de 1 sobre x quadrado dx é menos 1 sobre x mais c. Vamos ver se tem esse valor aqui, ó. Tem. É aqui, ó, menos 1 sobre x mais c. Então, já vamos fazer essa relação, né? Identificando qual é o valor. Vamos, então, agora fazer o item 2, certo? Eu vou fazer mais esse 2 e o 3 e o 4 eu deixo um tempo para você fazer, ok? Então, eu paro um tempinho, deixo para você fazer, você manda as respostas pelo chat e eu retomo, ok? Mas vamos fazer o 2. Olha o item 2, ó. É a integral da raiz quadrada de x dx. Essa é uma outra propriedade matemática que a gente vai utilizar. O que significa raiz quadrada? Eu posso reescrever a raiz quadrada como? Então, ó, o expoente do x é 1, quando eu não tenho nenhum valor, ele é sempre 1. A raiz quadrada, né? Então, a gente não coloca, mas subentende-se que aqui é 2, porque é a raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, certeza que aqui estaria o 3. Como que eu posso escrever? Então, o que significa essa propriedade? A raiz enésima de x elevado a m é igual a x elevado a m sobre n. O expoente do x vem no numerador e o expoente da raiz vem no denominador. No caso aqui, ó, quem que é o expoente do x? 1. Quem que é o expoente da raiz? 2. Por isso que ficou x elevado a meio. Ok? X elevado a meio dx. E agora a gente pode integrar usando aquela mesma propriedade. Nossa, professora, como a gente usa essa propriedade? Sim. Mas veja que antes da gente utilizar diretamente a propriedade, você precisou utilizar ou relembrar uma propriedade da radiciação, certo? Então, vamos lá. É meio. Então, vamos somar ao meio mais o 1, dividido a meio mais 1. Quem que é 1 meio mais 1? 3 meios. Então, é x elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Nossa, mas vai ficar assim, professora? Não. Por que não? Porque aqui a gente tem uma divisão, que no caso aqui nós temos uma fração. Como que a gente faz uma divisão de frações? Nós vamos conservar a primeira, que é quem? X elevado a 3 meios, vezes a segunda fração, a gente vai inverter. O 2 que estava no denominador foi para o numerador. E o 3 que estava no numerador foi para o denominador. E aqui, aquela ideia de retomar ao início continua. Então, veja, você não tem x elevado a 3 meios, significa que o 3 é igual ao m e o n é igual a quanto? 2. Então, daqui nós vamos ter que é a raiz quadrada de x ao cubo. Por isso que eu reescrevi aqui, ó, raiz quadrada de x ao cubo mais 3. Então, aqui nós temos 2 terços, né? Ele está multiplicando, aqui no caso vai ser uma constante, que multiplica x ao cubo mais c. Retomando, então, quem é, ó? É esse daqui. Então, o item 2 é esse último item, ok? Vamos, então, deixar para você fazer agora, ó, o 3. Vou te dar um tempinho para fazer essa. Vamos fazer a 3 primeiro. Depois a 4 a gente faz juntos, tá?
Então, eu vou parar um tempinho, te dou aí uns 3 minutinhos. Lembre-se de uma das propriedades, ok? Já eu retomo para a gente continuar nessas atividades da aula de hoje. E aí, nós já tivemos uma resposta, ó. Muito bem, adorei a participação, muito bem. Então, qual que é o valor dessa integral, né? De x ao quadrado dx, dos limites de 1 até 1. É zero. Seria, a pessoa respondeu, né? Então, não tem o seu nome, porque está como anônimo, tá? Se você puder mandar o seu nome, eu agradeço. Então, a pessoa respondeu assim, seria zero, pois quando os limites têm o mesmo valor, é igual a zero. Isso mesmo, né? Até eu trouxe aqui para nós vermos esse número 3, né? Limites de integração iguais. Quanto que dá? Zero. Muito bem, por uma daquelas propriedades que nós vimos. Se você até quiser fazer integrar x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, e fazer a substituição para você ter certeza que é isso mesmo, né? Que essa é a resposta, você pode fazer. Mas é isso. Se você já conhece a propriedade e vê lá que os limites de integração são iguais, batata. A integral de 1 a 1 de x ao quadrado dx é igual a zero. Muito bem, obrigada pela participação. E a última, nós temos, né, a integral de 0 a π de seno de x dx. Por uma daquelas propriedades, o que nós temos? Ó, que a integral do seno é quem? Menos cosseno de x. Só que aqui, lembre-se, ó, essa é uma propriedade de integral indefinida, mas nós temos aqui o limite de integração. A gente acaba utilizando uma propriedade na outra, certo? Por isso que eu também quis relembrar esses aspectos. Quem que é a integral do seno? Menos cosseno. E nós temos aqui os limites de integração. O que isso significa? Que nós vamos substituir no lugar do x pelo π e também pelo zero. Vamos lá. Então, vai ficar menos, ó, é esse menos da integral, cosseno de quanto? De π
menos, lembre-se lá, que pela definição é quem? O limite superior menos, tá? Então, eu vou até colocar um marca-texto, que esse menos é daquela definição de quando nós estamos utilizando integral definida. Menos, aí eu coloquei até um colchete para separar esses sinais. O menos, cosseno de quanto? De zero. Então, vamos lá. Outra informação importante. Quem que é o cosseno de π? Menos 1. Então, aqui no lugar do cosseno de π, nós vamos substituir por menos 1. E quem que é o cosseno de zero? 1. Então, aqui no cosseno do zero, nós vamos substituir por 1. Então, foi o que nós temos, ó. Então, ficou o menos, que já veio pela integral do cosseno, menos 1, que é o valor de cosseno de π, menos com menos, aqui eu fiz jogo de sinal, ó, mais 1. Aí, agora aqui eu vou fazer jogo de sinal, menos com menos, mais 1 mais 1, 2. Então, a integral de seno de x dx é quem? Menos cosseno de x. Se fosse pedido para você apenas o valor, né, apenas a integral, se fosse uma integral definida, né, indefinida, você ia colocar apenas menos cosseno de x mais c. No caso, como é uma integral definida, nós determinamos o valor, ok? O Paulo, então, muito bem, Paula, número 4, ela é 2, é isso mesmo. Em relação a essas definições, você pode encontrar em livros de cálculo. Se você digitar na internet, né, propriedades das integrais, você também vai encontrar. Tem um livro de cálculo que eu gosto bastante, eu acredito que é muito bom, é o Stuart. Na biblioteca digital você tem esse livro, entre outros livros de cálculo. Então, o volume 1 do cálculo do Stuart você consegue, e também se você colocar digitar pesquisar, né, na internet, você consegue essas propriedades, né? Aqui eu apresentei algumas, que são as que mais nós utilizamos, mas você consegue diversas outras propriedades que são utilizadas, ok? Então, essa foi uma atividade muito bem, gostei da participação de vocês, e aqui eu coloquei a ordenação, né, do nosso resultado. Então, a integral, né, de 1 sobre x quadrado dx é menos 1 sobre x mais c, lembrando dessa propriedadezinha aqui que nós relembramos. Quem que é a integral da raiz de x? Lembre-se lá da radiciação. A integral da raiz de x é 2/3 raiz de x ao cubo mais c. O 3, a integral de 1 a 1 de x quadrado dx, limites de integração, aqui eles são iguais, então é 0. E a integral de 0 a π de seno de x dx é quanto? 2. Né? Então, fizemos essa atividade com a participação de vocês, bem bacana. Mais uma para nós lembrarmos um pouco da área de uma região, ok? Então, diz o seguinte, uma empresa fabrica chapas metálicas e está produzindo um novo formato, conforme imagem a seguir. Então, na verdade, conforme imagem ao lado. Essa é a imagem dessa chapa metálica. As curvas que delimitam esse formato são f de x igual a menos x quadrado mais 3x. Então, essa daqui é a f, ok? Mas, professora, como que você sabe? Bom, aqui é uma menos x ao quadrado mais 3x. Lembrando lá de fundamentos de cálculo 1, x ao quadrado é uma parábola. Então, esse formato aqui, ó, se a gente continuasse, você poderia ver que aqui formaria, ó, uma parábola, ok? Então, essa é a f.
E essa reta, né, essa aqui de baixo, é a g, que é dada por menos 0,5x mais 1,5. No intervalo de quanto? De 0,5 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Quer saber a área dessa peça. De que forma que a gente determina a área de uma peça? Para determinar a área, nós vimos que, pela definição, se você calcular a integral dessa região, a gente consegue determinar a área. Mas veja que nós temos duas funções para determinar essa peça metálica. E isso é uma aplicação desse conceito de integral. Como que a gente tem que fazer? Como nós queremos essa área que está abaixo da função f, mais compreendida até a função g, pela definição, como que a gente determina essa área? Fazendo a integral nesse intervalo de quanto? De 0,5 a 3, variando de quem a quem? Da f, que é a maior função, menos a menor função, que é a g de x. E é isso que nós vamos fazer agora. Ó, tá variando de quanto? Quem que é o limite inferior? Quem que é o menor valor aqui da nossa função? Ó, é o 0,5. Quem que é o maior? O 3. Por isso, de 0,5 até 3. A f, que é a maior função, ó, tá até aqui em vermelho, menos a g, que é a menor, que está aqui em roxo. Isso aqui, ó, é aquela definição de área, ok? Quem que é a f? No lugar da f, nós vamos substituir por menos x ao quadrado mais 3x. Esse menos é da própria relação. E aqui está entre parênteses, por quê? Porque nós vamos ter que fazer jogo de sinal, certo? Então, quem que você tem? Menos x ao quadrado, ó, já repeti aqui embaixo, 3x. Por que que aqui é 3,5x? Veja, menos com menos, mais. Então, vai ser 3x mais 0,5x. E nós só podemos somar quem possui termos semelhantes. Por isso que aqui, ó, é 3,5x. E falta quem? 1,5, só que é menos com mais, menos 1,5x. Ok? Próximo passo, integrar essa função que nós temos, que agora aqui nós temos, aqui vai ter uma função do segundo grau, ok? Fazendo essa integral, nós temos, quem que é menos x ao quadrado? Deixa o sinal, né, repete, eu quis dizer assim, deixa de lado, repete, mas escreve. Você não pode sumir com esse sinal negativo. Então, é menos. Quem que é x ao quadrado ou a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, mais 3,5 é uma constante. Eu vou repetir. Quem que é a integral de x? Aqui, ó, o expoente é 1. Por aquela definição, 1 mais 1, 2, dividido por 2. Então, 3,5 x ao quadrado sobre 2. Menos, quem que é a integral da constante? Menos 1,5 dx. Que a integral é quanto? X, ok? Feito a integral, nós precisamos fazer o quê? Substituir o limite superior menos o inferior. E é isso que nós vamos fazer. Onde tiver o x, você vai trocar por 3. E aí depois, onde tiver x, você vai trocar por 0,5. Ok? Essas substituições que nós precisamos fazer. Então, vamos lá. É igual, menos, né? Eu repeti aquela última função,
E aqui eu coloquei nessa linha a substituição por 3 e na linha de baixo a substituição por 0,5. Por quê, professora? Para não ficar tudo na mesma linha e ficar muito pequeno e difícil de visualizar, certo? Então, vamos lá. Agora é fazer cálculo. Menos, ó, eu vou repetir o sinal. 3 no lugar do x fica 3 ao cubo, dividido por 3, mais 3,5 vezes 3 ao cubo sobre 2, menos 1,5 vezes 3. Esse menos, ó, é daquela relação, porque como que a gente calcula e substitui o limite superior e o limite inferior, né? É o limite superior menos o limite inferior. Quem que é o limite inferior agora? No lugar do x, nós vamos trocar por 0,5. Então, vai ser menos, ó, o menos daqui também repetiu, 0,5 ao cubo sobre 3, mais 3,5, que multiplica 0,5 ao quadrado, dividido por 2, menos 1,5 vezes 0,5. Professora, como que é o mais fácil, né? O que que eu faço primeiro? Primeiro, vamos trabalhar com o que nós temos aqui dentro desses colchetes, ok? Tá? Então, primeiro aqui o que tem dentro do colchete, ó. Para depois fazer jogo de sinal. Então, a gente vai ter menos, eu apenas repeti aqui o menos, 3 ao cubo sobre 3 é 9. Pode, se você tiver com uma calculadora e quiser acompanhando, tá certo? Aí aqui, ó, lembre-se que primeiro você vai fazer o expoente. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3,5 dividido por 2, 15,75. Menos 1,5 vezes 3, 4,5. Menos, né? O menos da relação ali, da fórmula. E aqui outro colchete. Menos, eu repeti, 0,5 ao cubo sobre 3, 0,042, mais 0,5 ao quadrado vezes 3,5 dividido por 2, 0,4375, menos 1,5 vezes 0,5, 0,75. Aí agora sim, ó, você pode trabalhar com o que está dentro desse colchete, ó, menos 9 mais 15,75 menos 4,5, 2,25, menos, faz as contas do que está dentro desse colchete, menos 0,042, 0,4375 menos 0,75, menos 0,3545. Aqui, jogo de sinal, ele fica positivo, somando 2,60 metros quadrados. O que isso significa? Significa que a área dessa chapa metálica tem 2,60 metros quadrados. É isso que significa. Ok? Então, o Ícaro perguntou se a unidade de medida não seria o A. Vamos voltar no enunciado, porque eu acredito, pode ser, tá? Porque aqui não foi dito que esse intervalo está em metros quadrados, tá? Pode ser unidade de área, não tem problema. Mas se fosse dado como, por exemplo, metros ou centímetros quadrados, você poderia utilizar essa unidade de medida que nós temos aqui, ok? Bom, estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Relembramos um pouco dessa área, né, dessa área entre curvas, analisamos a curva maior e a curva menor, fizemos o cálculo utilizando essas propriedades das integrais, e são esses aspectos que são importantes, porque é bom a gente relembrar, porque além de nós utilizarmos nessa aula, nós vamos utilizar nas próximas aulas também. E isso vem juntando, traz um conceito, traz outro conceito,
E hoje nós falamos dessas áreas. Semana que vem nós vamos continuar falando dessas áreas entre curvas e também ver o que é um volume quando eu tenho uma rotação de uma determinada área em torno de um eixo, o que eu posso fazer e de que forma eu posso trabalhar com isso. Ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Desejo uma ótima noite a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.